qual foi a grande mensagem, ou o grande ensinamento que o senhor sempre guarda de seus pais e que ainda carrega consigo, que te inspira? Da minha mãe, talvez a insistência nas coisas. Minha mãe era quase obsessiva, no sentido de estar querendo algo, fica dando volta, dando volta, dando volta. E também era uma aceitação mais irrestrita para mim, como é mãe, né? Do meu pai, o trabalho, e a disciplina e a honestidade. Ele trabalhava 364 dias por ano, só folgava no dia 1º de janeiro. Ia para o mercado municipal, onde vendia fruta, ganhava pouco, não podia tirar férias, porque senão deixava de ganhar, ficava doente e deixava de ganhar. Era um problema enorme, pois ele acordava todo dia, 4h30 da manhã, às 6 abria as portas do mercado municipal, num período passou a abrir às 5, então ele acordava 3h30, 4 horas, voltava às 6h30 da tarde, jantava, 8 horas já estava dormindo. Por sorte trazia jornal. Eu comecei a ler jornal com 7, 8 anos, porque em casa não tinha livro. Não tinha, naquela época não existia televisão, nem nós tivemos televisão quando apareceu, que era muito cara, demorou alguns anos. Então eu ia para o jornal, não tinha livros, não tinha televisão, tinha o rádio, né, ele dormia em geral na Hora do Brasil, e aí eu ficava, a Hora do Brasil era chatíssima, né? E aí eu ficava lendo o jornal. Eu agradeço muito a isso, porque foi assim que eu fiquei conhecendo o mundo. Pois é, o José Serra hoje dialoga com esse José Serra menino, de que modo? Dialoga e de uma maneira de arrepiar. Tem um conto de um escritor argentino, Jorge Luis Borges. Uhum. Ele tem um conto em que ele está nos Estados Unidos, numa cidade de Cambridge, que tem um rio Charles. E ele está lá no rio, logo de manhã, ainda meio escuro, no alvorecer do dia, e ele vê um rapaz sentado num banco. E ele sabe que o rapaz é ele. E o rapaz não sabe que aquele velho é ele, rapaz. Aí eles conversam, eu te falo agora, me dá arrepio, esse diálogo. Eu, às vezes, vejo coisas minhas de criança, uma foto, né? Uma determinada situação, eu me lembro muito sempre das coisas. Né? E fico pensando, puxa, né, se eu pudesse orientar, né, E depois, quando eu fui já perseguido, depois do golpe, eu tive que escrever para o advogado, por exemplo, um relato da minha vida. E outro dia, o advogado morreu, era o Evaristo Moraes Filho, há uns 3, 4 anos. E a família dele me deu a carta que eu tinha escrito. Uma carta imensa, devia ter 10 páginas, com a minha letra. Falei, meu Deus, que besteira que pode ter aí. E aí eu li, não tinha nenhuma besteira, nenhum erro de português. E terminava até com bom humor a carta. Dizia, bom, eu vou sair, vou para fora, não tenho nada exceto um relógio caro que meu pai me deu, que era o dele. Eu tinha, sabe Deus há quantos anos isso. Mas até com bom humor. E aí eu fiquei me enxergando, né? Depois, eu vi um filme do comício de 13 de março de 64. Né? Eu tinha ainda 21 anos. E eu estou filmado lá. Antes, conversando com o Brizola, conversando com o Almino Afonso, conversando com alguns personagens da época. Eu lá, assim, tímido, parecendo meu filho hoje, né? Com muito cabelo, bonitinho. Isso todas as mulheres que viram acham isso, porque pode ninguém acreditar, mas era, né? E também um pouco, sabe, eu vi lá um menino, que vontade que me deu de conversar com ele. Né? Como última pergunta, a gente percebe que as novas gerações de cientistas sociais, historiadores, já percebem com clareza que grandes lideranças, na verdade, não têm sucesso só por causa da sua postura individual. Na verdade, eles representam pulsões e anseios que são de toda a coletividade. Na sua interpretação, quais são os anseios e pulsões sociais que fazem com que a sua figura seja tão popular? Eu corro o risco de parecer imodesto, mas eu acho que a minha dedicação às coisas públicas é o que eu mais ouço.
né? As pessoas, em geral, acham que eu sou um homem que trabalha muito, que pensa no interesse público e que não brinca em serviço, né? Depois da minha atuação na saúde, ela revelou um lado meu, que sempre foi muito presente, mas revelou publicamente, é minha atitude de solidariedade. Eu estou na vida pública, não é para curtir o poder, para comer os frutos do poder, é para frutificar. Se eu fizer coisas, ou fiz coisas, que são boas para as pessoas, eu me sinto realizado e feliz. Isso é o que mais me gratifica. Não é a ostentação do poder, o prestígio, ser o centro das atenções, entrar no restaurante todo mundo olhando. Eu sou tímido, inclusive não é uma situação confortável. Quando eu vou num comício, ninguém imagina que eu sou tímido, mas eu penso antes, porque naturalmente eu seria mais retraído, discreto. Muito obrigado por ter participado do nosso DNA aqui na Band. Olha, eu que agradeço essa oportunidade, porque é tão raro a gente poder falar com abertura da gente mesmo, né? Eu agradeço muito. E obrigado a vocês também pela audiência e boa noite a todos.